Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde. Eu caiu. Então, vamos fazer nós a abertura. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa. Este programa que vai falar hoje sobre as epístolas. Estamos a fazer o estudo das epístolas na visão espírita. E a nossa eu voltou e eu ia passar para ela então. Não, pode continuar aqui, vamos lá. Vamos apresentar as meninas, Sônia. O time Maravilha, como ela diz, querida eu, o time Maravilha, Heloísa Assunção, eu e a Euridice. Heloísa Assunção, a Sonja, a Sandra e a nossa Cátia, que hoje vai ser novamente a nossa expositora. Hoje vamos ter um tema diferente, que é as epístolas, como estávamos a falar há pouco, mas antes de passarmos para eu fazer o resto da apresentação, eu ia dizer, querem dizer alguma coisa? Bom dia, boa tarde aos nossos companheiros, começando pela Heloísa. Então, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Né? É com alegria e gratidão, né, que a gente está aqui para mais uma jornada de aprendizado com todos. Um beijo enorme a todos. Sonja? Olá a todos. É uma alegria enorme, como a Elo já falou, e hoje numa segunda etapa dessa nossa jornada, desse estudo, né? Começamos uma outra fase. Passamos pelo cristianismo primitivo, que vale a pena ouvir, assistir de novo, porque são muitas informações e cada vez que a gente assiste, a gente capta e compreende um pouquinho mais, né? E agora uma outra fase que tenho certeza que vai ser de grande proveito para todos nós. Com certeza vai ser, sim. Sandra? Olá, agora sou eu, né? Boa tarde para todos, boa noite também. E que bom estarmos juntos outra vez, para que a gente possa ir nos aquecendo, né? Porque é um aquecimento para o estudo das cartas de Paulo. Agora, hoje, falando sobre as epístolas, então vamos estar assim abertos, alegres, para entender o que são elas, né? E para entender principalmente que nós
devemos ser cartas vivas, né? Apreender tudo isso para poder passar na nossa vida, no nosso comportamento, tudo isso que a gente vai aprender. Obrigada, gente. Então, agora é a nossa Kátia. Olá, boa tarde, boa noite para todo mundo. É com muita, muita alegria que a gente está aqui. Agradecemos infinitamente a oportunidade de compartilhar tudo o que foi importante para nós, com todo mundo que quer nos assistir. Hoje a gente vai falar sobre as epístolas e a gente vai ver como os assuntos são encadeados e os assuntos são interligados. Mesmo quando a gente estiver falando uma carta, outra carta, a gente vai ver conexão entre todas elas. Então, eu agradeço imensamente e que nós tenhamos uma tarde de muita luz, de muita alegria. Obrigada, gente. Um grande beijo. E olha, eu já aproveito o Sônia agora. E agora a nossa querida eu. Então, Sônia, boa tarde. Ela caiu outra vez. Hoje não está fácil. Então, como não sei o que caiu outra vez, nós vamos fazer a nossa prece inicial. A nossa prece inicial hoje está a cargo da nossa querida Heloísa. Sônia, eu estou aqui. Estão me ouvindo? Sim. Ah, só a Sônia que não está me ouvindo, então. Então, vou falar para vocês, né? É um programa maravilhoso que a gente está acompanhando aqui, novamente, para poder aprendermos um pouco mais sobre todas as epístolas. Vamos estudar um caminho longo, temos data para começar, não tem data para acabar, o importante é que a gente aprenda. Esse é o objetivo. Ela não está ouvindo? Será? Acho que você não está ouvindo, Sônia. A Euridice está falando, Sônia. Ah, então eu não estou ouvindo eu. É isso? Tá, ok. E aí, o que eu quero aproveitar, então, para vocês? Aqui, neste momento agora, nós colocamos embaixo uma vinhetazinha, um bannerzinho, que vai ter um número de telefone. Vocês podem pegar este número e mandar mensagens pelo WhatsApp com perguntas sobre o que for apresentado aqui ou sobre todas as dúvidas que vocês tiverem. Para quem já está avançado nas epístolas, fique tranquilo, mande as perguntas também, mesmo que sejam depois, porque eu e a Sônia Paula, a gente vai guardar essas perguntas para o momento oportuno, porque nós temos 4 super mulheres aqui, super poderosas, que vão responder essas perguntas no momento certo do entendimento daquela lição. Antonieta, muito boa tarde para você também. A gente tem aqui junto Elizabeth Meirelles, Antonieta Colela, assim, sejam bem-vindos. Olá, Elizabeth, todos vocês outros que foram entrando e que às vezes ficam quietinhos, não falam nada, mas a gente sabe que vocês estão aí agora, ou olha o poder da internet no futuro. Tá bem? Vou dar agora a palavra para a nossa querida Kátia, que tem muito para explicar, e a gente vai seguir, depois a gente vai abrir para comentários e perguntas também de vocês. Então, mandem as perguntas que a gente vai responder. Não se acanhem, se gostarem, compartilhem esse vídeo com os amigos, com a casa espírita que você frequenta, com os amigos espíritas e não espíritas, porque o tema é muito interessante. Ele fala sobre as epístolas, mas de uma ótica espírita, ok? Fique à vontade para compartilhar. Kátia, eu vou te deixar agora com o microfone, com a tela. A gente vai fazer a nossa prece de abertura antes, né? Claro, desculpa. Então, e a Heloísa, né? Isso. Heloísa, para você. Obrigada. Obrigada, Euridice. Então, vamos todos serenando mentes e corações, nos aquietando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar a aula de hoje, né, com essa nossa prece. Mestre Jesus, nos abençoe, nos dê forças para que possamos avançar com determinação, envolvidos pelo teu amor, que nos ilumina o entendimento e conforta o coração. Conscientes de que no nosso estudo de hoje se edifica um mundo melhor de amanhã. Que possamos, Senhor, dignificar o estudo, submetendo-nos ao trabalho, sendo eternos aprendizes para sabermos ensinar, carregando valorosamente o fardo de nossas responsabilidades preciosas e marchando adiante
auxiliando e esclarecendo, abençoando e construindo, e que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai, hoje e sempre. E sintonizados com o alto, pedimos humildemente amparo e sustentação a Kátia, que conduzirá a aula de hoje através de seus estudos e conhecimentos. E que todos nós, diante desse estudo, possamos nos colocar disponíveis aos ensinamentos, tendo a sabedoria de bem absorver, guardando em nós e sabendo fazer frutificar, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, levando a cada irmão que caminha conosco à luz do Evangelho. E assim, harmonizados, agradecidos e amparados pelos mensageiros do alto, pedimos licença para dar início à aula de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada, Heloísa, por nos lembrar das nossas responsabilidades. Essa palavra na sua oração foi muito boa hoje, até pelo que a gente está recebendo aqui de vocês quatro, tá? Esse aprendizado, esse tempo que vocês doam para poder compartilhar isso com a gente, assim, joga em cima de nós uma responsabilidade maior de aprendermos. Muito obrigada, gratidão mesmo. Kátia, agora sim, você, minha linda. Obrigada, Eurídice. Então, gente, hoje a gente vai iniciar entendendo o que eram as epístolas, qual era o significado dessas cartas para aquele tempo. A gente já entendeu um pouco como é que a sociedade da época funcionava quando a gente viu o cristianismo primitivo. Então, vamos começar com a tela. Elô, você pode colocar para a gente? Então, vamos lá. Pode passar o primeiro slide? Então, a gente vai definir a palavra epístola. Quando a gente começa a estudar alguma coisa, é muito interessante que a gente vá entender o que aquela palavra significa. Então, vamos entender o que significa a palavra epístola. Pode ir passando. Então, ela vem de um termo grego, epistolic. Eu não sei se a gente fala assim mesmo, porque eu não entendo grego, mas epistole, de certo isso. E o que mais? Pode ir passando. E o prefixo epi quer dizer por cima. Pode passar outra. E o substantivo estola, que quer dizer manta. Então, se a gente juntar tudo, vai dar por cima da manta, ou uma manta que vai por cima. E o que era esse termo? Era uma manta que ia por cima do lombo dos burrinhos e que tinha 2 bolsos laterais. Nesses bolsos laterais se colocavam as encomendas que iam de uma cidade para outra. Assim que era o FedEx deles, né? Os correios deles. Então, não tinham naquele tempo nenhuma empresa de transporte como a gente tem hoje. O que eles tinham? Eles tinham as pessoas que se disponibilizavam nas viagens a levar as encomendas e principalmente as cartas de uma pessoa daquela cidade onde ela estava para outra pessoa para a cidade onde ela ia ou por onde ela ia passar na sua viagem. Então, não era nada profissional, não se cobrava para fazer isso, era um processo comum naquela época. E esse recipiente, essa manta com esses bolsos laterais onde se colocavam as cartas, acabou dando o nome a essas correspondências. Então, essas correspondências que iam nos bolsos da manta acabaram se chamando epístola, porque esse era o nome da manta que ia por cima do burrico. Vamos continuar? Então, semanticamente, ela ficou com o mesmo significado da palavra carta. Então, epístola ficou uma coisa igual a carta. Por quê? Porque se chamava a correspondência enviada de um lugar para o outro naquele tempo de epístola, porque ela ia na manta. E
como essa correspondência, na maioria das vezes, era no formato de carta, ficou se entendendo que uma coisa significava outra. Então, a epístola ficou sendo sinônimo de carta. Bom, acho que isso deu para a gente entender. E como a gente tem esse entendimento a partir da língua grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e a gente já explicou tudo isso quando viu o cristianismo primitivo. Por que tudo foi escrito em grego? Por conta a língua grega é como hoje é o inglês, que é a língua universal, era o grego naquela época, porque a colonização grega tinha se expandido muito. E todas as pessoas, todos os territórios conquistados pelos romanos falavam grego. Então, o grego era a língua mais falada entre todos os lugares, todo o contingente do Império Romano. Pode passar o próximo, por favor? Pode ir indo direto, viu, Elô? Daí eu vou falando para você a hora de parar, tá bom? Então, vamos ver o que eram essas cartas. Elas eram um costume da época, porque não tinha correio e não tinha o FedEx, né? Eu falo FedEx, eu lembro do Wilson lá, daquele filme do Perdido Náufrago, né? Então, a gente não tinha, naquele tempo, nenhuma forma de comunicação outra que não fosse através de cartas. Era uma forma do autor da carta deixar um legado para a posteridade, porque não tinha como nenhuma outra forma. Se você conhecesse alguma coisa, se você tivesse um pensamento diferente, ou se você tivesse uma ideia que você gostaria que as pessoas, pelo menos da sua família ou outras pessoas soubessem, você não tinha como deixar isso para as próximas gerações se não fosse através da escrita. Era o único meio. Então, as pessoas costumavam deixar escrito os seus legados. A gente sabe que existiam naquela época muitas bibliotecas. Alexandre, que a gente viu lá no cristianismo primitivo, que foi uma das pessoas que colonizou a área em que os judeus estavam, que dominou a área do povo judeu. Alexandre era um grande incentivador da cultura. Então, ele deixou grandes bibliotecas por onde ele passou, onde ele se instalou. Então, as cartas, como a gente viu naqueles rolinhos, eram o jeito das pessoas deixarem o seu legado e passarem comunicações políticas, comunicações econômicas, era a forma como o imperador tinha de determinar algumas leis para determinados lugares. Então, como é que o imperador ia mandar uma ordem? Não tinha diário oficial para publicar, ele mandava uma carta para determinado lugar, no lombo do burrinho, alguém ia entregar, chegava essa carta, ela tinha a mesma autoridade que se fosse o próprio imperador naquele local, dando aquela ordem. O povo, naquele tempo, era muito pouco alfabetizado. A gente pode ter uma base entre os discípulos de Jesus. A gente sabe que entre os discípulos de Jesus, apenas 2 deles sabiam escrever. Eram alfabetizados, que era Mateus e Judas Iscariotes. Esses 2 eram os únicos que sabiam escrever. Os demais não tinham escolaridade, não sabiam escrever. O que eles faziam quando eles iam escrever carta? Como é que João escreveu? João ditou tudo que ele deixou escrito, ele ditou, porque era assim que era o costume. Então, a comunicação oficial da época, sabe, o jornal da época, as notícias chegavam, os comunicados chegavam, tudo através das cartas. Todas as comunicações políticas, econômicas, elas chegavam através das cartas.
e eram revestidas de muito grande autoridade. Onde chegasse uma carta com uma assinatura, um lacre de uma autoridade, era como se a autoridade estivesse lá presente. Pode seguir. Elas representavam os seus emissores, elas tinham um peso muito grande para a pessoa. Então, por isso, quando Paulo manda as cartas, é como se ele lá estivesse. É como se ele estivesse nos lugares a resolver os problemas dos lugares, tá? Pode continuar? Era o método mais popular. Vamos lá, continuando, que eu já falei isso. A gente já viu, quando estava estudando o cristianismo primitivo, que do ano 29 até o ano 180 a.C., houve até 180 depois de Cristo, desculpe, houve o que a gente chama de Pax Romana. Foi um período em que não houve muita guerra, não houve muitas lutas, muitas conquistas, tudo houve mais antes. Foi um tempo de puro desenvolvimento do Império Romano. Então, muitas estradas foram construídas, facilitou o recebimento de água para as pessoas. O desenvolvimento foi grande nesse tempo para os moldes da época. E esse contingente de desenvolvimento que esse período proporcionou facilitou muito essa comunicação através de cartas, porque a comunicação entre as cidades todas ela era feita ou por terra ou por mar. E tanto por terra quanto por mar se enviavam essas cartas, que era a forma de comunicação mais popular e mais possível para aquele tempo, né? Então, o cristianismo se utilizou dessa forma de comunicação para organizar as suas igrejas, para difundir os pensamentos, para organizar até a constituição das próprias igrejas, para que a essência do cristianismo fosse mantida de alguma forma. E esse desenvolvimento das igrejas a partir das orientações postas em cartas foi essencial para que a difusão do cristianismo não virasse uma confusão. Até com isso, a gente já viu nas aulas anteriores que houve muita diferença de opinião, muitas diferenças de interpretação, muitas diferenças de segmento na essência do cristianismo, mas ela não se perdeu por conta dessas cartas que foram importantes para conter os ditos de Jesus, a história de Jesus. Tudo isso foi propagado através de cartas que eram mantidas como comunicação entre as igrejas, como comunicação do pensamento das pessoas que organizavam as igrejas, como forma de manter um pensamento que eclodiu num determinado local pudesse se espalhar para todas as demais igrejas. Pode dar seguimento, por favor? Esse a gente volta a ver, como a gente já viu lá antes, o mapa do Império Romano. Todo esse lugar que a gente está vendo demarcado como sendo o Império Romano era munido de estradas, era munido de água, era munido de muitas possibilidades de vida com um pouco mais de qualidade do que antes para as pessoas. Porque o Império Romano, se teve uma coisa que o Império Romano legou para esse mundo conquistado deles, foi o desenvolvimento que se tinha em Roma. Então, as possibilidades de uma vida mais saudável, de uma vida mais qualitativa, era também difundida por onde quer que o Império Romano chegasse. Então, era bem mais fácil a difusão das ideias, a difusão das ordens, a difusão das propostas todas nesse território do Império Romano. Pode passar?
O esquema estrutural das cartas, elas eram quase todas desse jeito. A gente vai ver que nas cartas de Paulo isso é uma constante. Então, é fácil da gente saber quem é que está escrevendo a carta, porque logo no começo ele vai dizer: eu, Paulo, aos santos ou aos fiéis da Galácia. Eu, Paulo, escrevo aos fiéis de Roma. Então, ele sempre coloca a saudação, ele sempre coloca ele como remetente e para quem ele está enviando a carta. Então, as cartas eram feitas assim. Primeiro tinha o endereço, para onde ela ia, o nome de quem escreveu e o destinatário. Depois fazia-se uma breve saudação. Sempre se fazia uma saudação, era muito educado, era muito, vamos dizer, ético naquela época. Ainda continua sendo, né? Mas naquela época a carta era conformada assim. Então se fazia uma saudação. E Paulo utiliza essa saudação já logo para colocar boas energias sobre todas aquelas pessoas para quem ele estava enviando a carta. Então ele fala das qualidades daquele povo, ele fala do quanto ele recebe de energias daquele povo, ele sauda aquelas pessoas sempre com uma frase que vocês vão ver, é bastante comum em todas as cartas: graça e paz. Graça para contemplar o povo gentio, e paz para contemplar o povo judeu. O cumprimento do povo entre os gentios se compunha da palavra graça, e o cumprimento entre o povo judeu da palavra paz. Então, ele sempre trabalha essa saudação. Claro que ela é acomodada à situação que ele está escrevendo, à situação do povo que está recebendo, à condição que ele mesmo tem naquele momento, mas ele sempre faz uma saudação muito amistosa, muito fervorosa, sempre levando à frente os tópicos principais da carta, levando um otimismo, uma força, com muita elegância. Paulo inicia suas cartas, podemos dizer isso. Sempre lembrando que ele usa graça e paz. E ele faz um breve preâmbulo. Eu recebi informações, quando fulano chegou e me trouxe notícias dessa cidade ou dessa igreja, me contou que estava tendo problemas em relação a isso, aquilo outro. E, enfim, ele dá uma introduzida no assunto que ele vai tratar na carta. E depois ele escreve o conteúdo todo que ele quer escrever, e na sequência ele faz pode segui-lo. Ele faz as saudações finais. Por vezes ele mesmo escreve as últimas frases de próprio punho, ou ele diz quem é que está ali com ele escrevendo a carta, ou ele mesmo assina, ou o próprio escriba que está escrevendo a carta se identifica. Então, a gente tem sempre essa mesma conformação que se repete nas cartas de Paulo, e segundo os estudiosos da época, que estudaram esta época, eles contam que mesmo as cartas com cunho político, com cunho social, elas tinham mais ou menos essa mesma conformação. Pode passar o próximo, Elô. Elas não continham data. Isso é uma coisa que, para nós hoje, traz uma série de confusões entre os pesquisadores, porque, como as cartas não continham data, eles só conseguem localizar no tempo as cartas quando elas fazem referência a alguma personagem da época. Então, por exemplo, em algumas cartas, Paulo fala que eu e o procônsul Gaio, lá de Corinto, não sei o quê, estamos
aqui escrevendo a carta, estamos aqui na casa dele, alguma coisa assim. Aí eles vão procurar quando é que teve um procônsul chamado Gaio em Corinto, papapá, papapá. Aí eles conseguem fazer uma estimativa de datação das cartas. Mas como elas não tinham data, hoje em dia há uma divergência na cronologia muito, muito grande. E os estudiosos ficam brigando entre si, porque uns acreditam numa coisa, outros acreditam em outra. Nós pensamos que, independente da data, independente de autor, eu sou por Emmanuel. O que importa é a essência dos escritos que ficam para a gente, que chegaram para nós. E essas essências a gente não vai perder, porque a gente vai estudar e compreender o que elas querem dizer. Pouco importa para nós se foi no ano X ou no ano Y. Algumas cartas a gente consegue fazer a cronologia em função da vida de Paulo, que a gente conhece, mas em outras a gente não tem muito como se basear para trazer cronologia. Hebreus é uma carta que vai, a hipótese da cronologia vai desde 64 até 90. Então, é muito grande o intervalo, e muitas cartas têm esse intervalo também. Muitas cartas se acredita que Paulo escreveu quando ele estava em tal lugar, quando ele estava em tal situação, outros acreditam que estava em outra situação. Isso, para nós, não é uma coisa de fundamental importância. A gente só está colocando aqui porque é importante que a gente saiba, tá? Pode seguir, Lu, por favor. Escribas ou amanuenses. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que sabiam escrever, que eram profissionais de escrever carta. Então, quando você queria escrever uma carta para alguém, a maioria das pessoas não sabia escrever. Então, contratava um escriba, o escriba ia lá, trazia o papel, que era o papiro, né? Ou o pergaminho, mas pergaminho era mais caro ainda que papiro, porque o papiro era resultado de um trabalho com as plantas, eram as fibras das plantas, de alguma planta específica, e o pergaminho era a fibra da pele de animais, que era mais cara ainda. Então, esse material para escrever carta não era um material fácil de encontrar, como a gente hoje quer escrever alguma coisa, vai na papelaria e compra uma caneta esferográfica, compra uma folha de papel e escreve uma carta. Não, aliás, ninguém mais escreve carta hoje em dia, né, gente? É tudo WhatsApp, e-mail, até e-mail já tá saindo de moda. Mas naquele tempo era assim que funcionava. Aí o escriba tinha esse material, tinha a tinta e a pena, e ele sabia escrever, normalmente em grego. Aí ele ia até a pessoa ia ditando o que ela queria que escrevesse, e ele ia escrevendo conforme a pessoa ia ditando. Isso tudo tinha um alto custo. O papiro era uma coisa de alto custo, o material para se escrever a carta. Você escrevia a carta e você tinha que ficar esperando uma oportunidade de alguém que fosse saindo da sua cidade, que fosse para o lugar para onde você queria entregar a carta. Então, não era uma coisa assim, eu vou lá, posto no correio, colo um selo e o negócio vai, a carta chega no seu destino. Não era tão simples. Então, era uma coisa comum, mas não era uma coisa de muito fácil acesso assim para todas as pessoas. Não eram todas as pessoas que conseguiam fazer isso. Então, esses escribas ou amanuenses eram as pessoas que escreviam as cartas, tá? Pode seguir, Elô? Então, elas eram ditadas, que era a prática habitual. Já aí, a gente já começa a perceber que tem uma coisa importante. Como eu estou ditando o que eu quero que vai escrever, que esteja escrito na carta, o escriba pode achar, mas desse jeito como você falou, não fica muito bom, então eu vou mudar a ordem das palavras, vou dizer a mesma coisa, mas de um jeito mais sutil, vamos dizer. Pela cabeça dele, ele mudava, você não tinha como saber se o que ele estava escrevendo era exatamente o que você ditou, porque você não sabia escrever.
Então, a gente vê que alguns escribas ou amanuenses tinham mais influência sobre o conteúdo da carta do que a pessoa que estava ditando, depende da situação. Então, esse é um ponto que faz com que as cartas tenham sido possivelmente modificadas no transcurso dos anos. Pode seguir, Elô, por favor. Os autores das epístolas. A gente sabe que as epístolas todas foram escritas por várias pessoas. Paulo tem a maioria das epístolas, mas tem outras pessoas que escreveram. Pedro tem uma epístola, Pedro era analfabeto, ele ditou as 2 cartas que ele escreveu. João, a mesma coisa, ditou as 3 cartas dele. Tiago, tem uma controvérsia sobre Tiago, que Tiago é esse, que tem muitos Tiagos. A gente entende que o Tiago que escreveu as cartas é o mesmo Tiago que ficou cuidando da igreja de Jerusalém. Então, teoricamente, ele também era analfabeto. Dizem que a carta não foi escrita por esse Tiago, mas por outros Tiagos. Isso tudo outro Tiago, a gente vai ver mais para frente. Importa para a gente qual foi o Tiago que escreveu? Não. Importa para a gente o conteúdo dessa carta, que é muito importante. E Judas, que era irmão de Tiago, o primo de Jesus lá, ou irmão de Jesus, eles sempre falam irmão ou primo, sabe por quê? Porque no hebraico, a mesma palavra significa irmão e primo. Então, nunca se sabe se ele era irmão ou primo de Jesus. Então, fica aí uma interrogação que também para nós não vai ajudar em nada saber, não vai mudar em nada. O que vai alterar para nós? O quanto nós conseguiremos fazer uso dessa importante escritura? O quanto nós conseguiremos colocar na nossa prática, na nossa vida, essas proposituras todas deixadas por eles? Então, Paulo, a gente vai ver com bastante cuidado daqui a pouco. Quem era Pedro? Pedro era um pescador analfabeto, muito generoso, muito entusiasmado, mas muito impulsivo. E ele fraquejava sempre diante das dificuldades, tanto que ele foi chamado a atenção várias vezes por Jesus. E ele, no momento culminante da história de Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus avisou a ele que ele ia negá-lo e ele não acreditou, porque ele era entusiasmado demais, ele era fervoroso demais, mas impulsivo demais nas suas atitudes. Mas ele era de uma bondade extrema e ele foi amadurecendo aos poucos no transcurso da vida. Aquele Pedro que chegou para Jesus na praia não era o mesmo Pedro que morreu em Roma. Ele sofreu uma transformação imensa no transcurso da sua vida, e quando a gente vai estudar um pouco mais sobre Pedro, a gente fica entendendo que ele é como um de nós, e ele conseguiu se transformar por essa energia magnânima de Jesus que o envolveu, por esse entendimento da realidade espiritual que tomou conta dele no desenvolvimento da sua espiritualidade mesmo, podemos dizer. E João, quem era João? João era um adolescente quando conheceu Jesus. João tinha 15 anos quando começou a seguir Jesus. E ele era muito jovem. Se alguém de nós já teve contato com algum adolescente, sabe o quanto os adolescentes são impulsivos, eles acham que nada pode acontecer de mal com eles, o mundo lhes pertence, eles são sonhadores, eles são efusivos, e tudo isso João apresentava. João tinha, apesar de ser um jovem tímido, ele tinha essa característica da juventude impressa na sua personalidade. Ele era também impulsivo, ele faz várias perguntas para Jesus, dá várias ideias para Jesus, que Jesus faz a correção no momento,
Se a gente for ler o Novo Testamento, a gente vai entender isso. E ele era intolerante com aqueles que não seguiam Jesus, com aqueles que não eram cristãos. Ao longo do tempo, João também vai amadurecendo muito. João tem um contato muito próximo com a mãe de Jesus. E, a partir daí, ele vai esculpindo no seu ser, incutindo no seu ser a grande amorosidade de Maria. E ele acaba num processo de amorosidade tão grande que, quando ele já era bem velhinho e ele já não podia mais pregar, não podia mais ensinar, não podia mais fazer as coisas que ele sempre fez, ele se limitava a dizer: irmãozinhos, amai-vos uns aos outros. Era tudo o que ele falava. E Tiago? Quem era Tiago? Tiago tinha uma proximidade muito grande com o judaísmo. Se esse Tiago que escreveu a carta for o primo de Jesus, ele passou a seguir Jesus quando, logo no começo do Evangelho, Jesus vai a Nazaré. E vocês se lembram que, quando ele vai a Nazaré, ele não conseguiu fazer nenhum seguidor em Nazaré. Ele chegou a pregar na sinagoga, mas ele foi expulso de lá, porque aí ele diz que ninguém da nossa família, do nosso lar, nos dá crédito. Ele fala com outras palavras, mas é mais ou menos isso. Ninguém é senhor na sua casa, uma coisa assim. Para dizer no ditado popular, pelo menos aqui no Brasil, que santo de casa não faz milagre. Então, todo mundo que via Jesus falou: ele é o filho do carpinteiro que cresceu ali naquela casa, e ninguém dava valor para as coisas que ele falava quando ele pregou na sinagoga. Então, nessa época que Jesus voltou para fazer a sua pregação em Cafarnaum, Maria pediu a ele que levasse Tiago e Judas com ele. E aí ele trouxe Tiago e Judas, que eram seus primos. Enfim, se for esse Tiago o autor da carta, como tem uma interrogação muito grande, uns dizem que é, outros dizem que não é, enfim. Se for esse, ele era ele foi criado muito próximo de todas as leis judaicas, ele tinha uma clareza prática da prática crística, mas ele tinha um entendimento do cristianismo como uma continuidade do judaísmo, porque Jesus veio fazendo cumprir todas as promessas dos profetas do Velho Testamento. Então, ele tinha uma valorização do cristianismo muito próxima do judaísmo. E como tudo é tão milimetricamente cronometrado por Deus, quem é que ficou tomando conta da igreja de Jerusalém, que era tão próxima dos judeus, tão próxima e tão criticada pelos fariseus? Tiago, que aproximou o cristianismo do judaísmo, e com essa atitude ele protegeu a igreja. Precisava-se de alguém que fizesse essa proteção com a igreja de Jerusalém, protegendo-a sem fazer com que ela fosse tão destoante do judaísmo assim. Então, tudo é muito certo na lei divina. Deus não erra nenhum endereço. Deus não erra nenhuma emissão de bênçãos. E quem era Judas? Teoricamente, Judas era irmão de Tiago. Ele era muito humilde, muito simples, e deixou uma carta curta, mas cheia de muita sabedoria. Esses são os autores das epístolas. Será que a gente... eu assim, até interrompi, porque eu acho que é a hora da nossa aguinha da paz. E assim, legal a forma como você apresentou cada um deles, dando essas características mesmo, né, de cada um desses personagens que fizeram parte desse grande trabalho, né, de divulgação e de
de afirmação mesmo do que era o cristianismo. Eles espalharam, mas eles documentaram a forma como o cristianismo invadiu, né? Como ele se expandiu. Não é isso, Kátia? Sim, sim. E dizem que o Tiago pode ter sido um outro Tiago. Alguns autores dão o codinome de Tiago o Justo. Alguns dizem que Tiago o Justo era o mesmo Tiago, primo de Jesus. Outros dizem que Tiago o Justo era uma outra personalidade, uma outra pessoa que também era muito culto e que também sabia ler e escrever. Teoricamente, e até segundo Paulo Estevão, o Tiago que ficou em Jerusalém era o Tiago próximo de Jesus. O único que sabia ler e escrever, teoricamente, daqui era Paulo. Se Tiago não for o Tiago que esse outro Tiago, o justo. Nós partimos sempre do entendimento de que o Tiago que escreveu a carta é o mesmo Tiago, primo de Jesus, tá? Para não ter... Mas quando a gente for ver a carta Tiago, a Sandra vai trazer todas essas controvérsias para a gente, e a gente vai poder entender o que um autor fala, o que o outro autor fala, e cada um tirar a sua própria conclusão, tá? Eu acho até que assim, essas características que você dá de cada um dos personagens, né, vamos chamá-los de personagens, isso pode interferir também na forma como eles vão digitar. Eu não sei porque a gente não chegou ainda em cada uma dessas epístolas, mas interferir na forma como eles vão apresentar escrever essas epístolas também ou não? Um pouco sim, né? Um pouco sim, porque teoricamente foram eles que ditaram. Então, eles colocaram um pouco do seu pensamento, da sua vivência mesmo, ali nos ensinos, no que eles querem deixar como legado. Até por conta deles sentirem a responsabilidade diante dos cristãos que estavam se juntando ali em torno das lições de Jesus. Eles se sentiam responsáveis por transmitir as lições de Jesus que eles tinham vivido, que eles tinham ouvido do próprio mestre, né? Pedro fala nas suas cartas a respeito das cartas de Paulo. Pedro tem 2 citações que a gente vai ver aqui sobre as cartas de Paulo. E a gente sabe que Pedro e Paulo foram um tanto próximos. Pedro foi o primeiro dos apóstolos que deu apoio a Paulo, que deu a Paulo toda a... Como é que eu quero falar? Avalizou o trabalho de Paulo, que aceitou Paulo como cristão e como intérprete de Jesus. Então, a gente sabe que eles têm uma ligação. E na carta a gente vê isso que Pedro fala de Paulo. João passa sempre essa coisa muito amorosa em tudo que ele fala. No seu evangelho, a mesma coisa. Nas cartas de João, a gente percebe por trás das palavras um quinhão de amor que vem junto. Então, é muito forte essa personalidade. Tiago, a força do judaísmo a compor com o cristianismo, a colocar o cristianismo numa posição, eu acho que eu não encontrei outra palavra mesmo, de protegida mesmo. Ele protegeu o cristianismo dos ataques farisaicos com a proximidade que ele tinha do judaísmo. E essa era a intenção de Jesus, eu acredito, ao colocar nas energias todas Tiago a ficar em Jerusalém e os outros todos a viajarem, né? Sônia, tem alguma coisa? Sim, eu ia aproveitar, porque na sequência daquilo que a Kátia falou, há aqui uma pergunta feita a Dona Pessoa Augusto Severo, de Macaíba, Rio Grande do Norte, que é a seguinte: as cartas apostólicas, de uma forma geral, podemos dizer que são psicografias no sentido que o plano espiritual intuía os apóstolos? Será que são psicografias? Eu acredito que, se a gente voltar lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, podem os espíritos interferir na nossa vida?
E aí os espíritos respondem para Kardec: muito mais do que imaginas, até o ponto de que, por vezes, são eles que dirigem a vossa vontade. Então, a gente entende que em cada propositura deles de se sentarem para escrever, para deixar um legado, para acrescentar na vida daquelas pessoas que estavam se unindo em torno das lições de Jesus, eu entendo que eles tinham, sim, uma proteção e uma inspiração do alto, mas isso não era só isso, não era uma pura psicografia. Não era como a gente entende hoje, eu não sei, vou dar um exemplo bem drástico, eu não sei falar alemão, mas eu psicografo em alemão, que não tem nada a ver comigo, é só coisa do espírito. Não era assim. Eles tinham a vivência, eles tinham o entendimento, eles tinham a energia de Jesus impregnada no seu coração, eles tinham tudo isso, e tudo isso eles passavam. Eles podiam ser auxiliados, inspirados, intuídos a escrever sobre isso ou sobre aquilo, mas eles tinham o que passar deles mesmos. É a mesma coisa que a gente, quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente vai dar uma aula, quando a gente vai preparar uma aula. No momento em que nós nos conectamos com o plano espiritual através da nossa vontade, através do nosso propósito no bem, a gente sempre vai ter alguém ali a nos ajudar, a nos intuir, a clarear a nossa mente para que a gente possa pensar com clareza naquela direção. Então, eu acredito nisso. Acredito, sim, que eles tinham méritos para serem protegidos, para serem intuídos, mas eu não acredito que isso tenha sido psicografia. Eu acredito que tenha sido uma carta escrita pelo conteúdo que eles tinham de vivência. E, claro, quando o intuito é o bem, você sempre tem espíritos do bem que te auxiliam, que te conduzem, que te ajudam em alguns momentos, mas o trabalho foi deles, tá? Com auxílio, com o cuidado do plano espiritual. Eu entendo claramente, assim. Sim, eu ia dizer claramente como acontece connosco, e a Cátia disse tão bem aí, quando falou que nós todos somos intuídos pelo nosso anjo da guarda, pelos benfeitores, desde que nos liguemos com eles. Mas o trabalho é feito por nós. Portanto, nós temos que ter a bagagem, né? E o conhecimento, que é, no fundo, o que resume a resposta da Cátia. Eu ia perguntar se alguma das nossas companheiras tem algum comentário que queira fazer, algum acréscimo, alguma informação que tenham. Temos a Sonja, então. Eu queria, inclusive, colocar isso, uma pergunta para a Cátia também. Quando a gente pensa, né, nos apóstolos, a primeira ideia que a gente tem é que eram homens perfeitos, né, que se aproximavam muito da perfeição crística, e a gente vê claramente, como você bem falou, que não, eram seres humanos comuns, entre aspas, né? E há um autor, John MacArthur, que tem dois livros muito interessantes, 12 Homens Extremamente Comuns e 12 Mulheres Extremamente Comuns, né? Que falam sobre homens e mulheres que tiveram grande influência e impacto do cristianismo, né? No cristianismo, né? E dentro disso, quando a gente lê, fica muito claro que o que eles tinham de extraordinário era, na verdade, a fé inabalável que eles tinham, né? Então, você acha que quando a gente faz esse link, né, com a intuição, a inspiração que nos chega do alto, e para todos, né, ainda para aqueles seres humanos, nossos irmãos, que ainda estão aí a conhecer Cristo e a conhecer a doutrina espírita, tudo, mas a intuição flui para todos, né? Desde que estejamos abertos, conectados, né? Abertos à espiritualidade, né? Então,
você acha que seria uma linha de pensamento se nós buscarmos aí nessa força da fé inabalável que eles traziam e percorreram e seguiram aquilo que falava diretamente aos seus corações, né? E apesar, né, dessas... Um era mais intolerante, outro era impulsivo, outro era assim, outras características assim, assado, que também foram importantes naquele momento, né? Cada um no seu papel. Você podia comentar um pouquinho disso, Kátia? Não sei se eu me... Sim, a fé é um fator preponderante para qualquer coisa. A nossa conexão com Deus, porque é para isso que a gente está no processo evolutivo, para a gente aprender a fazer conexão com Deus. E Paulo deixa muito, muito claro isso nas suas cartas, que Jesus veio intermediar a nossa conexão com Deus, nos dizendo que nós não precisamos de intermediário. Né? Ele veio nos mostrar que nós não precisamos de intermediário nenhum para fazer a nossa conexão com Deus. E por isso ele sofreu tudo o que sofreu. Então, a nossa fé é fator preponderante para que haja esse processo intuitivo, para que haja esse processo de cuidado do plano espiritual. Mas a fé aliada ao propósito no bem. Porque, às vezes, a gente tem uma energia que é condizente com a confiança da fé, a fidelidade. Acho que ela travou. Será que ela caiu? Não. Gente, eu estou ouvindo vocês, mas alguma coisa aconteceu aqui. Continua falando, que a gente está te ouvindo, então. A gente está te ouvindo também, Tá. Então, aliado à fé, o propósito no bem, porque a gente já sabe de muitas pessoas que cuidam o plano espiritual vamos dizer, a sombra, o contrário do bem no plano espiritual, eles utilizam as mesmas forças energéticas através da manipulação por meio da fé, por meio da crença. Então, o que a gente tem de entendimento nisso? Que o propósito para o bem é que nos faz conectar com energias positivas. Quando a gente tem a força do pensamento atuante, mas em propósitos do mal, a gente vai se ligar a quem? A gente vai se ligar às energias negativas do plano espiritual. Então, é muito importante essa distinção, é muito importante essa coligação de fé com propósito no bem. Assim eu entendo. Temos aqui mais uma pergunta. Eu queria falar alguma coisinha, posso? Claro. Pode sim, Sandra. Eu queria... Estava pensando aqui, né, em tudo isso, e como é importante a gente conhecer, como disse a Eurídice, essas personagens, conhecer quem foram, o caminho deles, conforme eles foram se transformando, porque essas cartas eles escreveram mais no final, né, do seu apostolado, depois que eles já tinham passado tantas coisas, e eles vão trazendo nas suas cartas a marca de quem eles são. Então, isso é muito importante. Não é só um escrito, não só palavras, às vezes palavras bonitas, pensamentos, não é isso, porque isso é frio, né? Isso não traz a alma, não traz a vivência da criatura. Então, quando eu me lembro de que Paulo, então, ficou muito infeliz porque ele não conseguia estar nas comunidades que ele tinha fundado. E ele, acho que até a Kátia já contou isso, ele num momento assim de muita angústia, porque ele queria resolver o problema de todo mundo, ele recebe de Jesus esse comunicado de que não é a presença física da pessoa que vai levar o comunicado
com alma, mas sim aquilo que ele transmitir. Então, é de fundamental importância isso que perguntaram sobre a intuição, inclusive. Claro que eles eram intuídos, sim. No livro Paulo e Estevão, se conta que Paulo era intuído frequentemente por Estevão, né? Mas ele tinha a bagagem dele, ele tinha esse amor, esse ardor, essa certeza, essa fé. E é isso que é o legado de Paulo nessas cartas. É isso que as tornam verdadeiras, como ele como um divulgador do cristianismo e de Jesus. Penso que seja isso também, espero ter ajudado. Sim, foi perceptiva. Tenho uma pergunta. A Cátia está aí? Eu estou aqui, mas a minha tela está travada, totalmente travada. Eu não sei o que fazer. Eu estou acabando de mandar uma mensagem para a Eurides para ela me ajudar. O que eu faço? Eu vou fazer esta pergunta agora. Depois já isso, tá? Kátia, entra e sai de novo. Eu tenho que sair e entrar outra vez? Isso, entra rapidinho e sai de novo. Enquanto isso, aí a gente vê que mais das meninas querem fazer algum comentário, mais? Ó, silêncio, saiu a Kátia. E a importância das cartas, né? Sandra, pode. A Sandra está falando, mas para preencher. Para preencher o espaço. A importância das cartas. Eu me lembrei daquele filme Central do Brasil, vocês se lembram desse filme? Antigo, em que tinha uma escriba, a Fernanda Montenegro, ela ficava lá na estação de trens, e aquelas pessoas que estavam longe, lá do Nordeste, então pediam para ela escrever e tal. Então, hoje, as pessoas mais novas não têm noção do como era importante essa troca de informações através das cartas, né? E a dificuldade do analfabetismo, né? De depender de alguém que pudesse fazer isso daí, que foi um problema que a Kátia colocou aqui, daquele tempo, né? Pessoal analfabeto. Posso fazer um comentário? Pode, Luísa. Então, eu só queria complementar o que a Sonja começou, assim, que Jesus, ele pegou essas pessoas como apóstolos, pessoas imperfeitas, né, ainda em formação, mas é porque Jesus, ele enxerga as possibilidades, as nossas possibilidades, né? Então, ele não vê aquele momento atual e fala, não, esse não serve, esse serve, né? Então, ele enxerga as nossas possibilidades. E tem um livro do Haroldo que ele fala assim, que quem só ama é que enxerga essas possibilidades. Quem ama verdadeiramente enxerga essas possibilidades. E ele até comparava com aquela fila de mães que ficam nos presídios todos os domingos, né, levando alimento, carinho para os filhos, porque elas acreditam nos filhos delas, né? Então, é um amor assim, incondicional, né? É um treino para um amor incondicional mesmo, né? E que, assim, mesmo Pedro, com a intolerância dele e tudo mais, os erros que ele cometeu de negar Jesus, eu acho que foi um aprendizado, uma pedagogia que Jesus utilizou para quando ele fosse coordenar a Casa do Caminho e os aflitos chegarem até ele e falassem assim, ai, Pedro, eu errei. E ele ter a bondade de falar para esse aflito assim, eu entendo, eu sei como que é. Então, o fato dele ter errado, dele ter negado Jesus, também teve esse efeito pedagógico na formação dele, né? De tirar um pouco aquela dureza, aquela intolerância dele, né, como judeu, e ser mais indulgente com as pessoas que chegassem até ele. Então, eu acho que isso tudo tem um porquê, né? A gente não sabe, mas
a gente sabe que tem uma razão de por que Jesus escolheu essas pessoas, né? Não foi pela posição atual deles, né? Porque no momento que ele escolheu, eles realmente eram imperfeitos, mas Jesus foi moldando eles, né? Com seus ensinamentos, né? E com todo o seu amor. Eu acho que isso é muito importante até para a gente. Quando a gente julga as pessoas, a gente sempre tira uma fotografia e guarda aquela fotografia, né? Para sempre, né? Passa 10 anos e ainda a gente está com aquela fotografia na nossa carteira. É mais ou menos isso, né? Que Jesus fez com os apóstolos. Então, eu acho isso muito importante também. Uma coisa que você falou, Heloísa, e eu acho interessante a gente fazer essa comparação. Eu, a Soninha, eu também apresentamos o programa chamado Paulo Nós, que fala sobre o livro Paulo e Estevão. E por que a gente fala em nós? Os exemplos de vida do livro, não só do Paulo, mas que a gente pode aplicar hoje também, né? E as características daquelas personagens, né? E o que a gente pode, que existe ainda hoje, como a gente pode aplicar. E a gente vê isso em todos esses personagens que estamos dizendo agora, que é o Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, por exemplo, que eles também tinham características humanas, eles eram humanos, né? Eles também tinham, olha, impulsividade, entusiasmo. A impulsividade já está logo em Pedro e João, logo de começo. A gente tinha aqueles outros que tinham características mais positivas, mais avançadas em termos morais, que um acabava auxiliando o outro. Acho que é isso que é a mágica da vida, né? A gente tem pessoas que estão lá na frente que nos orientam, que é o caso de vocês aí, por exemplo. E a gente tem pessoas que estão mais para trás que a gente também vai orientá-los. A gente sempre é um dando a mão para o outro, mas a gente entende que nós somos falíveis. E isso que eu acho bonito e que a gente vai ver nessas próprias cartas, que somos falíveis, mas Deus não nos abandona. Ele manda as respostas para a gente através de alguém. Né? É só a gente aprender a entender as mensagens, não é isso, meninos? A Kátia está aqui com a gente, ela está ouvindo, mas não está com o vídeo. É isso, né, Kátia? Eu estou com aquele problema de novo que eu não sei o que acontece, que se eu ligo a câmera, eu saio. Então, mas a gente está vendo uma foto sua linda, ó. Tá bom. Então vamos ficar assim, porque senão eu vou sair de novo, eu vou cair outra vez, tá? Tá. Vamos dar. Já respondeu as perguntas? Tem só mais uma pergunta agora nesse momento, né, Sônia? Uma pergunta para uma então vamos lá. Fora esses autores citados nos slides, tem outros, mesmo que sejam chamados de apócrifos, ou só estes citados das epístolas? Lindalva, Moura, Barão do Rio Branco, Campo dos Goitacazes, penso eu que será assim que se diz, Rio de Janeiro. Então, o que a gente conhece de cartas são essas. As cartas que chegaram até nós. O que foram descobertos como apócrifos, que a gente conhece como apócrifos, não são especificamente cartas, são textos que contam a versão da pessoa que escreveu ou ditou sobre as falas de Jesus. Então, são textos que reproduzem fatos ou falas de Jesus, ensinamentos de Jesus, mas não são cartas. Eu não tenho conhecimento de nenhuma outra carta, mesmo que seja tida apócrifa, que tenha sobrevivido até ao nosso tempo. Eu não conheço, mas pode ser que exista e eu não saiba. Vou dizer que as coisas que eu estudei não me trazem nenhuma notícia de mais nenhuma carta. Elas devem existir. A gente vai ver aí que muitos estudiosos acreditam que não foram só essas cartas, que foram muitas, muitas outras, mas essas foram as que chegaram até nós, que sobreviveram a esse tempo todo, tá? Ok, então podemos voltar à apresentação. Então, vamos lá, vamos dar seguimento? Pode avançar essa tela? Por favor. Pode ir avançando, Elo, que eu vou falando.
Tá. Então, o número das epístolas são 21. 21 é o número de cartas contidas no Evangelho. Dessas 21 cartas, 14 são de Paulo, sendo que 10 delas são doutrinárias. Pode dar seguimento. E essas doutrinárias são essas cartas que seguem aí. Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, Filipenses, pode dar Colossenses e Hebreus. Essas 10 cartas são chamadas cartas doutrinárias. Por que elas são chamadas doutrinárias? Porque elas contêm muita coisa da doutrina de Cristo, que Jesus ensinava. Elas foram escritas assim, por conta de problemas que foram acontecendo nas comunidades. Então, chegava para Paulo um determinado tipo de problema. Na comunidade tessalonicense está acontecendo isso, isso, isso. Aí Paulo ia lá, escrevia para eles, tentando esclarecer sobre aquele acontecimento, sobre aquela situação que estava acontecendo lá. E ele trazia um conteúdo doutrinário, ele trazia um conteúdo, vamos dizer, filosófico, um conteúdo teológico, do entendimento da relação do homem com Deus. Vocês vão ver que isso é uma constante nas cartas de Paulo. E então, esses conteúdos são norteadores da nossa vivência religiosa, da nossa vivência na nossa relação com Deus. Por isso, elas são chamadas de doutrinárias. Elas trazem o conteúdo do que Jesus ensinou para o próprio Paulo. E as demais cartas, as 4 que não são ditas como doutrinárias, elas são cartas pastorais. Por que esse nome de pastoral? Essas cartas não são designadas a comunidade, são designadas a pessoas. Então, a Tito, a Timóteo 1 e 2 e a Filemon. Essas cartas, elas dão vamos dizer, uma normativa de como administrar uma comunidade cristã. Elas dão sugestões de como você organiza aquele povo todo, como você coloca em prática as lições de Jesus, como você coloca para funcionar tudo aquilo que é normativa da sua relação com Deus, como é que você faz isso funcionar dentro da comunidade cristã. Então, elas são ditas como pastorais, são direcionadas a um pastor que tinha um rebanho, que era o que se pensava daquelas pessoas, Tito, Timóteo, que eram quem coordenavam a igreja. Tito ficou coordenando a igreja de Creta e Timóteo de Éfeso. Então, algumas dessas cartas, de todas elas, foram escritas durante a prisão de Paulo. Outras foram escritas durante as suas viagens. E existem, além dessas 14 cartas de Paulo, as cartas universais, que são as cartas escritas por outros autores. Então, as cartas doutrinárias, as cartas pastorais e as cartas universais. São as 3 categorias. E as epístolas universais, elas foram escritas por outros autores. Está faltando Judas aí, que vai chegar lá já já. Então, Pedro escreveu 2, João escreveu 3, Tiago escreveu 1 e Judas escreveu 1. Tá? Essas são universais. São nomeadas como universais. Elas falam bastante dos ensinamentos de Jesus, falam de como viver esses ensinamentos, falam de como pensar a respeito dos ensinamentos de Jesus, qual é a relação desses ensinamentos com a vida prática. Tudo isso é abrangido nessas cartas universais, tanto quanto nas de Paulo. Com uma grande diferença, que Paulo era um erudito.
Paulo tinha uma capacidade de raciocínio, de verbalização, de argumentação muito grande. Então, as cartas dele são recheadas de argumentos fortes. Ele era exímio conhecedor do Velho Testamento, então ele trazia muita coisa do Velho Testamento para justificar os seus pensamentos a respeito de Cristo, a respeito dos ensinamentos cristãos. Então, essa diferença entre elas, mas todas elas têm muito de Jesus, muito da prática cristã. As cartas falam muito da prática cristã, mais do que o evangelho em si, que faz um relato. Nas cartas a gente vê como é que os ensinamentos podem se conectar com a nossa vida cotidiana. É um olhar por um ângulo diferente do mesmo ensinamento de Jesus. Pode passar, Elô. A cronologia das epístolas paulinas. Então, a cronologia difere muito, como a gente já falou, né? Só lembrando, como nós falamos nas aulas do cristianismo primitivo, os primeiros escritos do cristianismo foram as epístolas, não foi o evangelho. As epístolas vieram antes do evangelho. O que se tinha do evangelho? Mas no livro Paulo Estevão, Paulo fala dos pergaminhos dele, inclusive pede para Timóteo para levar os pergaminhos para ele na prisão. O que acontece, então? Acontece que muitas pessoas escreviam, principalmente os apóstolos, ditavam para os escribas escreverem o que eles tinham vivido. Jesus falou isso, fulano respondeu aquilo. Como é que foram esses acontecimentos? E eram sobre isso que falavam os pergaminhos antigos. Eram as vivências ao lado de Jesus relatadas por quem tinha vivido. Eram realidades descobertas pelas pessoas que tinham tido essa possibilidade de contato com Jesus. Então, não era ainda o evangelho como a gente concebe hoje. Não era ainda um evangelho com conteúdo e cronologia de hoje. Eram retalhos separados. E esses retalhos eram lidos nos cultos, eram lidos nas cerimônias, mas não tinha uma sequência como a gente tem hoje. Mateus escreveu um monte de pedacinho, e esses pedacinhos viviam pulando de mão em mão. Então, não era o evangelho como a gente tem hoje. Então, por isso que é fato que as epístolas vieram antes do evangelho. Relatos da vida de Jesus aconteceram vários, e tinham muitos pedacinhos vagando por aí, mas num contexto de conteúdo doutrinário, as epístolas vieram antes. Tá? Então, não há unanimidade com relação à cronologia. Como eu já falei para vocês, isso difere muito, muito, muito. A gente não chega num acordo, não tem dois que falam a mesma coisa. Se concordam num aspecto, diferem no outro. Tá? Então, a sugestão que a gente dá, que é a que mais se repete entre os biblicistas, é que Gálatas foi ou de 48 ou 49, ou 52, 53, durante a primeira viagem. Pode ir passando, Elô, na sequência, pode ir indo. Tessalonicenses vem depois, de 50 a 52, Coríntios 1, 2 e Romanos, porque 1 e 2 foi escrita muito próximo uma da outra, foi de 52 a 57, pode ir indo, pode ir passando. Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, durante a sua prisão em Roma, de 61 a 68. Timóteo 1 e 2, na segunda prisão em Roma ou entre as prisões. Pode ir passando. E Hebreus, 63 a 70. Olha só, tem autores que vão até 90 para datar Hebreus. E muitos autores nem consideram que foi Paulo que escreveu Hebreus. Mas até aí a gente vai entender que foi Paulo, sim, e vamos estudar como sendo uma das cartas de Paulo. Vamos lá?
as cartas perdidas. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente já compreende que ele cita nas suas cartas mais 2 cartas, pelo menos. Pode ir passando. Mais uma aos Coríntios e aos Laodicenses. E a gente acredita que Paulo deve ter escrito muito mais cartas do que a gente tem hoje, mas se perderam no tempo. Assim como pode ser que até outros apóstolos tenham ditado algumas cartas que a gente não teve acesso. Isso é o que chegou para a gente, é o que nós temos para poder entender Jesus, e que já é bastante, que se a gente conseguisse entender tudo que está lá, olha, dava para a gente crescer muita coisa. Vamos lá? Continuando. A autenticidade das cartas de Paulo. Então, a gente vai ver muita controvérsia aí também. A maioria não acredita que foi Paulo que escreveu Hebreus, vamos lá, que algumas têm autoria incontestável, isso é quase que unânime. Tessalonicenses 1, Coríntios 1 e 2, Filipenses, Gálatas, Colossenses e Romanos. Colossenses não. E Filemon e Romanos. Essas cartas, ninguém duvida que é de Paulo, mas as outras têm controvérsias. Alguns acreditam que sejam, outros que não. Contestadas, Tessalonicenses 2, Efésios é um monte contestados. Colossenses, Tito, Timóteo 1 e 2 e Hebreus. Pode seguir? Por que a dúvida? Aquilo que eu falei, o escriba vai ter uma maior influência na redação do que o próprio autor. Acreditam que os escribas também usavam textos autênticos dos autores e que redigiam na ausência de Paulo até depois da sua morte. Que os copistas, porque como é que as cartas iam, eu também quero ter essa carta, eu também. Então, o que eles faziam? Copiavam a carta, mas copiavam na mão. Aí o cara que ia copiar falava assim, nossa, mas quem escreveu essa carta aqui não soube escrever essa frase, não dá para entender essa frase, então eu vou escrever de um jeito mais fácil. Ia lá e alterava a formulação da frase, provavelmente o conteúdo dela. Então, o escriba e o copista tiveram muita influência na adulteração dos textos originais. A gente acredita que o texto que chegou hoje para a gente não é provavelmente o original, que deve ter passado por várias cópias até chegar para a gente, tá? E as cartas de Paulo, Pedro fala, né? Além das cópias, gente, tem as traduções também. As traduções também são um problema. Por quê? Porque uma expressão usada num idioma, ela não tem correspondência no outro idioma para qual ela está sendo traduzida. E aí, o que eles fazem? Eles fazem uma aproximação. Uma aproximação, muitas vezes, muda o sentido. Então, tanto os copistas quanto os tradutores podem ter contribuído para a mudança dos textos originais. E eu só vou dar essa continuidade aqui, eu já dou uma parada. A segunda carta de Pedro diz o seguinte: entre o texto todo, as cartas de Paulo são usadas por falsos mestres cristãos em defesa de suas próprias posições. Então, Pedro já faz essa referência, o quanto eles podem pegar um texto e adaptar para um outro tipo de pensamento e usar um texto de autoria paulina para difundir um pensamento que não era paulino, tá? Vamos dar uma paradinha para as perguntas? Perguntas, a aguinha para dar uma hidratada. Kátia, que eu não sei como é que você consegue, menina, que olha, é muita coisa que a gente tem que aprender mesmo, e eu estou assim hipnotizada. Maravilha. Eu tenho certeza que outras pessoas também, né Sônia? Tem perguntas aí, né? Nós temos perguntas, mas antes de fazermos pergunta, eu queria só relembrar que faltam-nos 8 minutos, ok? As comunicações entre o Império Romano, né? Eu não sei se eu já fiz esta pergunta. Não fiz. Não. As comunicações entre o Império Romano na época de Jesus eram feitas através de cartas
cartas, epístolas, decretos, e qual a diferença entre estes, da nossa irmã Isabel e de Curitiba, Paraná? Na verdade, o decreto que a gente entende hoje era montado num contexto de uma carta. Carta e epístola é a mesma coisa, não tem diferença. Carta é para o nosso vocabulário. Epístola é como eles chamavam naquele tempo uma carta. Então, tudo que era para ser enviado para como ordem para os demais territórios conquistados, era feito através de uma carta. Uma carta com a assinatura da pessoa significava que a pessoa estava lá presente. Era tão importante esse documento que era como se a pessoa que escreveu e que assinou o documento estivesse presente. Então, não existia diferença entre carta, epístola e decreto, era tudo uma coisa só. Qualquer comunicação, mesmo que seja uma comunicação política, dando uma ordem, enfim, era feita no sistema de carta, tá? Foi assim que eu... Então, será que dá tempo da gente ir mais um pouquinho? Não, não dá. Tem mais uma pergunta, a gente tem 6 minutos. Tá bom. É bom que a gente deixa assim para todo mundo. Eu pensei que a gente ia terminar as epístolas hoje e começar com o Paulo. Imagina, é legal que as pessoas estão realmente participando, estão interessadas, estão aprendendo junto com a gente aqui e estão dando seguimento nas perguntas. Isso é muito interessante, porque a gente aprende com isso também. Eu digo, a gente todos, com vocês, vocês conosco, a gente com vocês, a gente com elas, e assim vai, tá? Sim. Olha, temos aqui uma outra pergunta. Sônia, vai ler? Não, faz tu desta vez. Faz favor. Tá bem. Então, a pergunta, meninas, é a seguinte. O Jeremias Barreto, Centro de São Paulo, pergunta: qual o motivo principal da rejeição por parte dos fariseus, doutores da lei e escribas, entre outros, em não aceitar de forma nenhuma Jesus? Primeiro como... deixa eu ver aqui a continuação da pergunta deles, que é como Messias. Acho que cortou aqui um pedaço. Primeiro como Messias e nem mesmo como profeta. O porquê da rejeição com base na lei hebraica? Não temos mais dependendo da resposta. Ele tem mais perguntas dependendo da resposta. Olha o perigo. Tá. Muito então, bem, Jeremias. A primeira coisa que a gente pode dizer é que os judeus esperavam um Messias vindo de uma origem nobre e que tivesse uma força política, uma força guerreira, e que fosse devolver para os judeus o território tomado pelos romanos. Então, quando Jesus chega humilde, vindo de uma terra que eles falavam, o que há de vir de bom da Galileia? Nada presta na Galileia. Como que esse Messias, que se diz o Messias, vem de um lugar onde não tem nada de bom? Então, eles tinham primeiro essa visão, essa ideia de que o Messias viria para, de novo, fomentar a guerra, tomar todo o poder de volta para os judeus. Chegou Jesus humilde, eles não podiam acreditar. Jesus colocava em todas as suas pregações que os ritos externos não significavam nada para Deus, que o que as pessoas tinham que fazer era transformar-se internamente. E os fariseus, todo o povo judeu, tinha aqueles 600 e tantos rituais que eles tinham que rigorosamente cumprir, e cumprir a lei para eles era fazer esses ritos exteriores acontecerem na vida deles. Alguém que era um bom cidadão fazia esses ritos todos. E que Jesus chegou, curava no sábado,
fazia um monte de coisa contrária à lei dos judeus, à lei de Moisés. E ainda falava, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Então, eles achavam que ele era mais um daqueles que vinham para confundir o povo, para lidar com aquele povo humilde, simples. Então, eles não acreditavam em Jesus, que Jesus estava ludibriando todo mundo, porque eles se achavam detentores de todo o poder divino. E quando Jesus fazia os milagres, então eles falavam que não era de Deus aquele milagre que Jesus fazia. Então, essa era a principal situação para que eles não acreditassem em Jesus. E a segunda delas é que, se Jesus chegasse, se todo mundo acreditasse em Jesus, que o que está dentro de nós importa, que não importa de onde você veio, que não importa quem você é, importa o sentimento que você tem interiormente, aí então eles iam perder todas as regalias que eles tinham, materialmente falando. Eles iam perder o status de pessoas importantes na época. Porque para Jesus o que importava era o que estava dentro de cada um. Então essas duas coisas combinavam e davam uma situação, configurava uma situação de rejeição em relação a Jesus. Principalmente isso, né? Se alguém quiser complementar. Sonja, Heloísa, Sandra, temos poucos. Estamos em cima já também do nosso horário. Bom, mas querem complementar alguma coisa? A gente já faz as nossas pedidas e nos preparamos para a terça-feira que vem. Então, vamos nos preparar. A Kátia explicou perfeitamente. Exato. Então, olha, vamos fazer nossa oraçãozinha de encerramento. Mas antes, meninas, vamos despedir dos nossos amigos aqui que estamos acompanhando. Heloísa, por ordem de tela. Pode falar, Heloísa, a gente vai te ouvir. Eu estava conseguindo ativar o microfone, desculpa. Imagina. Então, todo mundo que está aqui com a gente, agradecemos pela companhia. Foi muito bom ter vocês junto com a gente, com as perguntas e tudo mais. Então, até a próxima terça e que todos nós estejamos de volta aqui. Graças a Deus. Sonja? Desejo uma boa noite a todos, que todos esses conhecimentos que a Kátia sempre nos traz com tanto carinho, com tanta dedicação, nos ajude a compreender mais a tudo que a gente ainda tem pela frente para estudar e para refletir. Kátia, minha querida, falou muito, sobrou um pouquinho de voz aí? Sobrou. Eu queria primeiro pedir desculpas pela minha atrapalhação aqui com a tecnologia, mas eu prometo melhorar. E muito obrigada, gente, por tudo, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por essa alegria que preenche o coração estar com vocês. Até terça. Sandra Boari? Sandra? Seu microfone está ligado, Sandra, pode falar. Está meio parado aqui. Eu quero deixar minha gratidão para todos os que não acompanharam essa aula, que tenha sido muito bom para todos, que a gente abra o coração e dê cada vez mais. Maravilha. Obrigada, Sandra. Soninha? Eu queria agradecer a todos também, agradecer à Kátia especialmente hoje, todas as participações feitas pelos nossos ouvintes do outro lado da telinha e também na rádio. Queria também dizer que a tecnologia também hoje me atrapalhou, eu peço desculpa, eu não te estava a ouvir, e um beijinho enorme para todos vós, e também, como disse a nossa querida Kátia, prometo melhorar também a parte tecnológica e o resto de
Maravilha. E eu quero agradecer a todos vocês. A gente vai fazer a nossa oração de encerramento e aguardamos vocês no próximo sábado com... Foi a pessoa errada aqui, entrou, desculpa. No próximo sábado vai ser com a nossa Kátia, né, Sônia? No Paulo Estevão. Esperamos vocês no sábado para a gente continuar falando sobre o Paulo Estevão, às 16 horas Brasil e 20 horas Portugal, ok? Vamos fazer nossa oraçãozinha de encerramento. Quem é mesmo? Kátia, me ajuda? Eu estou sem isso na tela. Acho que é a Sandra, não é a Sandra? Sandra, pode fazer nossa oração e muito boa noite para todos vocês. Sou eu que vou fazer. Isso. Então vamos nos ligar a esse Senhor da vida, a esse Jesus tão querido, para que Ele nos dê a coragem, a fé, o entusiasmo de estarmos cada vez mais juntos, mais animados para esse aprendizado, para que formemos mais uma igreja, mais uma comunidade de amor que quer entender cada vez mais as mensagens de Paulo, que nos traz Jesus em toda a sua plenitude. Que os bons espíritos nos inspirem sempre, nos ajudem e que possamos estar juntos na próxima semana com todo o nosso amor. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.